Esse carro aqui criou um segmento inédito no Brasil. Ele fez praticamente todas as montadoras correrem atrás dele. E hoje tem mais de uma dezena de concorrentes. Com vocês, o novo Ford EcoSport. Está no ar Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. E para analisar o novo EcoSport, como sempre, vou chamar meu amigo, colega, jornalista especializado, Fernando Camon. Tudo bom? Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bom. Isso daí. Fernando, vamos começar aqui o papo falando do design em linhas gerais do Ford EcoSport? O carro ele não teve nenhuma ruptura com o primeiro EcoSport, mas sempre uma evolução, aliás, bem-vinda, mas mantendo o padrão da grade da Ford, né? Isso eles tiveram nessa versão ainda o cuidado de colocar uns apliques cromados, que melhorou bem o aspecto do carro. Aqui no spoiler dianteiro, né? Você tem um defletor de ar, que é bem-vindo em termos de aerodinâmica, não serve muito para uso fora de estrada, mas essa versão é mais uma versão urbana mesmo, né? É o suficiente para você passar por lombadas, valetas, sem ter muitas surpresas desagradáveis, né? Ver a diferença entre essa versão Titânio e a versão atual. Nós escolhemos a versão Storm para você ver a diferença. Vamos chamar o Storm, aí a gente consegue ver bem ali visualmente o que mudou nessa versão. Vamos lá? Agora aqui com os dois Ecos, um com step e outro sem, a gente consegue analisar bem as diferenças, né? O que mudou, né, Fernando? Exato. Então, eu acho essa solução sem step a solução mais limpa e mais atual. O step já foi moda, agora caiu um pouco, mas tem gente que ainda prefere, principalmente nessa versão Storm, ela tem mais alguns apêndices de acessórios, tudo, ela não está completamente fora do ambiente que o EcoSport criou. Desde o início ele teve esse step colocado na tampa do porta-malas atrás, né? Então é uma imagem que eu gostei. Você também tem a mudança do logo Ford do canto, né, aqui do canto esquerdo, para o centro da tampa. Valorizando isso, né? Valorizando isso, mais alto, as pessoas veem mais longe que é um Ford, né? Mas aí você vê que, por exemplo, a Ford, ela economizou no ponto que a abertura continua lateral, né? Mesmo sem o step, ela não tem a abertura, digamos, para cima, né? Que é o padrão, né? Que é o padrão. Mas a grande dúvida que a Ford tinha era justamente isso. Ela não podia colocar o step novamente dentro do porta-malas, porque esse porta-malas está no limite do aceitável para veículos da categoria. De capacidade, né? Mas, afinal de contas, também temos que ver que o EcoSport é menor no comprimento do que os outros. É um carro mais fácil de estacionar, tem boas respostas de direção, justamente por ele ter dimensões mais compactas. E isso, obviamente, se aplica também ao porta-malas. Então não havia hipótese de colocar, nem pensar um step aqui, porque simplesmente o porta-malas... e aí a solução uma redução drástica. Exatamente, e a solução da Ford foi colocar um run flat, né? Exatamente. Um pneu que ele aguenta mais tempo, até você... Mas é temporário, né, Fernando? Na realidade, mas 80 km ele pode rodar vazio, um pneu ou dois pneus, mas em geral é um pneu, né? E interessante que também a Ford oferece, junto com esses pneus Run Flat,
dispositivo de inflar os pneus emergencialmente, e que isso você consegue. Com os run flats você roda 80 km, no máximo 80 km por hora. A coisa é feita exatamente assim, 80 por 80, as pessoas se lembrarem, né? Não posso passar de 80, só posso rodar 80. O número 80, né? O número 80. Na verdade, pode rodar até um pouco mais de 80, depende do tipo de furo, depende da estrada que você tem, você vai pegar muito buraco, muita lombada, aí você pode diminuir um pouco essa autonomia teórica dos 80 km. Mas com o dispositivo de inflar o pneu, você consegue uma autonomia extra de 200 km. Então, em teoria, você teria 80 mais 200, são 280 km para você achar um borracheiro. Eu acho que, nesse caso, você... Até lá na Transamazônica, acho. É, com certeza. Vamos dar um pulo lá no interior, na cabine, pra gente dar uma geral em relação a esse carro, Fernando, uma análise? Vamos lá, vamos olhar o que tem de novo. Tem algumas coisas que chamam a atenção. Uma delas é essa tela que a Ford chama de tela flutuante. É um sistema multimídia de 8 polegadas, exatamente no nível da visão do motorista. Ele não precisa desviar, né? Desviar o olhar para olhar o navegador ou mesmo outras funções da tela multimídia. O sistema é o SIC 3, é o mais moderno que a Ford tem em toda a sua linha mundial, né? E na minha opinião é super intuitivo, né? Muito Você fácil, consegue né? mexer fácil. Entendeu? Então é uma tela sensível ao toque, uma tela táctil, né? Como nós costumamos falar. E o acabamento sempre foi uma das coisas que a Ford destacou, né? Então temos algumas coisas como um sistema de cor, duas cores, né? É um bicolor aqui. Bicolor aí, né? Que foi dar uma certa categoria ao carro, né? Isso nessa versão topo de linha, né? Isso é topo de linha. É claro que a gente preferia que tivesse alguns materiais um pouco mais sensíveis ao toque. Né? Mas eu sinto aqui, por exemplo, aqui pelo menos é emborrachado, né? Não, e aqui também na parte superior Sim. do cluster, né? Que é o quadro de instrumentos, tem isso, né? Mas aqui nas portas, pelo menos onde você apoia o braço ou eventualmente o cotovelo, você tem um material mais suave ao toque. Aqui a parte de cima não, e você pode ver que o sistema de som também foram aplicados alto-falantes de marcas renomadas, aqui como você vê esse tweeter da Sony aqui na porta, né? Aliás, muito bem bolado porque ele é uma extensão da maçaneta, né? Discreto, e fica um som muito parecido sem você às vezes poder colocar, como muitos carros têm, o alto-falante aqui na coluna A, que ficaria difícil de colocar porque o sistema do EcoSport é interessante, que ele tem na própria coluna A você tem um vidro, né, que ajuda, parece que ele é pequeno, e é pequeno, mas ele ajuda muito nas manobras de estacionamento e tudo. Quando algum pedestre ou algum ciclista se aproxima, então você tem, além do espelho, você tem como ver através da coluna A. E eu acho que é bacana no Eco que, diferentemente dos rivais deles que chegaram depois, são novos, muito recentes, a cabine ainda é muito moderna, né? Ele tem um design até moderno, você tem equipamentos, é um carro ainda muito em dia, mesmo ele sendo mais velho do que os atuais concorrentes, afinal, né, em sua maioria, né? Afinal, ele foi o pioneiro, né? Foi o primeiro SUV derivado de uma arquitetura de um carro compacto. Né? Aliás, ele criou, né? Esse segmento no Brasil, foi pioneiro. Além do Brasil, criou no mundo, né? Porque ninguém pensava em fazer um SUV derivado de um compacto, né? É claro que o espaço atrás é um pouco limitado. Fernando, agora a gente vai para aquele momento de a gente responder as dúvidas da nossa audiência, né? A Giovana, ela diz aqui pra gente que ela é solteira, ela namora só, que tem 25 anos, e ela tá entre dúvida entre um EcoSport e um Fiesta, dois da marca, né, da Ford. E ela pede a nossa opinião. O que você... Entre Ford EcoSport e Ford New Fiesta, você iria em qual? Olha, se você for perguntar para mim simplesmente do ponto de vista da moda, né, você vai dizer, olha, você compra um EcoSport, mas você vai ter que pagar mais. Né? Então você precisa saber se você precisa de um carro um pouco mais espaçoso, porque o que acontece? Embora o chassi seja o mesmo, né, mas como o teto é mais alto, você tem
mais espaço, principalmente no banco traseiro, que você pode sentar mais ereto, né? Uhum. Agora, se você vai ser só para ser usado por 2 pessoas, o Fiesta talvez seja a opção melhor, né? Porque, em geral, os hatches são mais baratos que os SUVs. Sim. Então, precisa ver exatamente o que você quer. Por outro lado, os SUVs estão avançando muito no mercado. Talvez você tenha mais facilidade de vender o SUV depois do que um hatch, né? E a minha resposta para a Giovana é exatamente isso, assim, o New Fiesta, eu não sei se ele vai ter uma sobrevida muito maior, eu iria de EcoSport na questão dela, até pensando na revenda lá na frente. A outra pergunta veio do Eduardo Silva, e ele quer saber da gente, Fernando, o que você, 2 pontos que você não gosta do EcoSport e 2 pontos que você gosta do EcoSport. Olha, basicamente é um carro um pouco limitado em termos de espaço interno em relação aos concorrentes. Isso sem sombra de dúvida, porque ele tem um entre-eixos de 2,52 m, né? Não é bastante abaixo dos concorrentes diretos, né? E o porta-malas não é um grande destaque do carro, né? Ele tem um certo limite, né? 375 litros, não é muita coisa, né? Mas o positivo dele, o que eu acho? Primeiro, ele é um carro ainda atual, quer dizer, um carro que, apesar de ele manter o aspecto, né, geral próximo ao primeiro carro, né, ele evoluiu de uma forma interessante, com alguns recursos de estilo que funcionaram muito bem, né? E ele tem nessa casa dessa versão Titanium, ele tem um motor muito bom, que é um 2 litros com injeção direta. Sim. Com um dos mais potentes. 178 cavalos. Acho que é o mais potente da categoria, né? Uhum. Então, quem quer desempenho, realmente é uma grande vantagem. E também ele poderá, para ter uma versão com tração 4x4, que é a versão Storm, né? Para quem quer usar o carro com um pouco mais de habilidade no off-road, fora de estrada, né? Então, para mim, são os 2 pontos principais. Então, para terminar, gostaria de fazer só uma pequena observação. Com os 4 pneus run flat, né, que podem rodar vazios, né, e a ausência do step aqui, você teve uma vantagem de 8 kg. O carro é 8 kg mais leve do que a versão com step fixado na tampa traseira, né? Ou seja, mais uma vantagem. É uma vantagem, quer dizer, você até vai ter um pequeno ganho mínimo, mas vai ter na vida útil do pneu. O pneu, a compensação é um pouco mais caro na hora de você fazer a substituição, mas tem a possibilidade de você, quando você tem um pneu convencional, quando você furou mesmo, não tem jeito. Tem como salvar, né? Não tem como salvar, mesmo que você esteja vendo lá o borracheiro daqui a 1 km, né? Mas você vai ter que trocar o pneu, a não ser que você vai rodar 1 ou 2 km com um pneu convencional totalmente vazio, você destrói o pneu. Então essa é outra vantagem de conveniência. O pneu é um pouco mais caro na hora de reposição, mas você tem 80 km para achar um borracheiro. Legal, Fernando, obrigado. Obrigado. Pessoal, esse foi os especialistas com o novo EcoSport. Se você quiser saber mais sobre o carro, sobre os bastidores, siga o canal O Especialista em todas as redes sociais, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault.